Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje vamos refletir sobre o segundo capítulo do livro do Deuteronômio. Nesse tempo do mês da Bíblia, que nós possamos deixar tocar pela palavra de Deus. Possamos fazer o caminho do povo de Israel, um caminho de conversão, um caminho nem sempre fácil, mas que nós possamos também caminhar na conversão, buscando uma vida de mais amor a Deus e amor ao próximo. Preparemos então o nosso coração para acolhermos então a palavra que nos é dirigida hoje. Capítulo 2 do livro do Deuteronômio. Em seguida, nós partimos para o deserto a caminho do Mar Vermelho, da forma como Javé me havia ordenado. Por muito tempo ficamos contornando a montanha de Seir. Por fim, Javé me disse: chega de rodear esta montanha, dirijam-se agora para o norte. Dê ao povo esta ordem: vocês estão passando pela fronteira de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles têm medo de vocês. Por isso, tenham muito cuidado. Não os ataquem, porque da terra deles nada eu darei a vocês, do território deles nem sequer a pegada de um pé. Foi a Esaú que eu dei a posse da montanha de Seir. Com prata vocês comprarão deles a comida que comerem, e com prata comprarão deles a água que beberem, porque Javé, o Deus de vocês, abençoou você em todo o trabalho de suas mãos. Ele acompanhou você na caminhada por este grande deserto durante 40 anos. Javé, o seu Deus, esteve a seu lado e nada lhe faltou. Cruzamos então o território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e passamos pelo caminho de Arabá, de Elate e de Acion-Gaber. Depois voltamos tomando o caminho do deserto de Moabe. Javé então me disse: não ataque Moabe e não o provoque para a luta, pois nada lhe darei do território dele. Eu dei Ar como propriedade aos filhos de Ló. Antigamente, os Emim habitavam aí. Era um povo grande, numeroso e de alta estatura, como os Enaquim. Eram considerados como os Rafaim e como os Enaquim. Os Moabitas, porém, os chamam de Emim. Em Seir habitavam outrora os horreus. Os filhos de Esaú, porém, os desalojaram e eliminaram, ocupando o lugar deles, assim como Israel fez para se apossar da terra que Javé lhe havia dado. Agora levantem acampamento e atravessem o rio Zared. Atravessamos então o rio Zared. De Cades-Barne até atravessar o rio Zared, foi por 38 anos que caminhamos, até que desaparecesse do nosso acampamento toda aquela geração dos homens de guerra, da maneira como Javé lhes tinha jurado. A mão de Javé estava contra eles,
fazendo-os desaparecer do acampamento até sua completa extinção. Quando todos aqueles homens de guerra se extinguiram do meio do povo pela morte, Javé me falou: Hoje você estará atravessando Ar nas fronteiras de Moabe, e vai se aproximar dos filhos de Amon. Não os ataque e não os provoque, pois nada eu darei a você da terra dos filhos de Amon. Foi aos filhos de Ló que eu a dei como posse. Era considerada terra dos Rafaim. Anteriormente nela habitavam os Rafaim, sendo que os amonitas os chamavam de Zonzomim. Este era um povo grande e numeroso, de grande estatura, como os Enaquim. Javé, porém, os eliminou diante deles e dos amonitas, que os desalojaram para ocupar o lugar deles. A mesma coisa Javé havia feito em favor dos filhos de Esaú, habitantes de Seir, eliminando da frente deles os horreus, a quem eles desalojaram para ocupar até hoje o seu lugar. Quanto aos heveus que habitavam os campos até Gaza, os Caftorim saíram de Caftor e os eliminaram, habitando depois em seu lugar. Vamos, levantem acampamento e atravessem o rio Arnon, pois eu entrego em suas mãos o rei de Hesebom, o amorreu Seom, e também a terra dele. Comece a conquista, provoque-o para a luta. A partir de hoje começo a espalhar entre os povos todos que existem debaixo do céu o terror, o pavor diante de vocês. Quando ouvirem notícias de vocês, eles ficarão tremendo de medo e desesperados. Do deserto de Cademote enviei mensageiros a Seom, rei de Hesebom, com esta proposta de paz. Deixe-me passar por sua terra. Seguirei pela estrada sem me desviar para a direita ou para a esquerda. A comida que comerei você me venderá por dinheiro, e a água que beberei você me dará por dinheiro. Apenas deixe-me atravessar a pé, como fizeram os filhos de Esaú que habitam Seir e os moabitas que habitam a terra de Ar, até que eu possa atravessar o rio Jordão para entrar na terra de Javé, o nosso Deus, terra que vai nos dar. Seom, rei de Hesebom, não quis deixar-nos passar por ele. Deus Javé fez que o espírito dele se tornasse teimoso e duro o coração, de modo a entregá-lo nas mãos de vocês, como no dia de hoje. Javé me disse: Veja, diante de você estou começando a lhe entregar Seom e também a sua terra. Comece então a tomar posse para possuir a terra dele. Seom, com todo o seu povo, veio nos enfrentar em Jaza. Javé, o nosso Deus, o entregou diante de nós, e nós o derrotamos, como também a seus filhos e a todo o seu povo. Nessa ocasião, capturamos todas as suas cidades e consagramos cada uma delas ao extermínio. De homens, mulheres e crianças, não deixamos nenhum sobrevivente. Como despojos, pegamos apenas o gado, além do saque das cidades que conquistamos. Desde Aroer, que fica à margem do vale do Arnon, com a cidade que está dentro do vale até Galaade, não houve cidade que resistisse a nós, porque Javé, o nosso Deus, nos entregou todas à nossa frente. Você só não se aproximou da terra dos Amonitas, isto é, de toda a região do vale do rio Jaboque e das cidades da montanha, como Javé, o nosso Deus, havia ordenado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este capítulo 2, que é composto de 37 versículos, ele nos coloca então diante da imagem de Deus que o povo de Israel alimentava. Ontem nós refletimos sobre a imagem de Deus que nós estamos alimentando, estamos comunicando. Como é importante termos clareza da imagem de Deus, porque a imagem que o povo de Israel alimentava, principalmente que o livro do Deuteronômio vai nos mostrar, é esse Deus bélico, um Deus que está à frente do seu povo, que protege o seu povo eleito, e por isso destrói tantos povos, como esta cena que nos choca tanto quando fala de homens, mulheres e crianças, não deixamos nenhum sobrevivente. O versículo 34. Como é triste a gente pensar neste uso da guerra, da violência, do saquear um país como bênção de Deus. Deus que os guia, que os protege. Mas esta era a visão que foi alimentada durante muitos séculos. Um Deus guerreiro. E isso está muito presente ainda hoje
nas nossas reflexões em muitos lugares. Basta a gente olhar muitas músicas que nós temos na igreja, que são cantadas em encontros, na liturgia, que fala do Senhor dos Exércitos, né? Então, muitos ainda alimentam essa ideia, essa imagem de um Deus dos exércitos, de um Deus guerreiro, de um Deus que usa de violência. O que contrasta com a imagem de Deus do Evangelho. Jesus vai romper com esse exclusivismo do povo de Israel, de achar que era o povo único que Deus amava. Deus ama todas as suas criaturas. E Jesus vai mostrar muito isso, provocando até ira nos doutores da lei, nos fariseus, quando ele fala da viúva de Sarepta, quando fala de tantos que foram de fato curados, porque mesmo que não fosse de outros povos, não fosse do povo de Israel, fosse de outros povos, quantos foram curados, foram libertados, mesmo não sendo israelita? Então Jesus mostra um amor universal, que contrasta com esse amor que o livro do Deuteronômio nos apresenta. Um Deus exclusivista que cuida do seu povo. Mas o capítulo 2 de hoje, ele chama a atenção que Deus, mesmo amando o seu povo de Israel, ele ama também outros povos. Ele ama os filhos de Esaú, ele ama os filhos de Ló. Então, como que ele vai protegendo o povo de Israel, mas coloca limite. Esses povos vocês não atacarão. E é interessante a gente perceber que, mesmo tendo essa visão bélica, o povo de Israel obedecendo a Javé. Obedece e não ataca aqueles povos, né? Então, há uma obediência a Deus aí, que é bonito também, é você saber discernir o que é a vontade de Deus. E o povo de Israel, nessa caminhada, vai discernindo, aqui nós não podemos, aqui nós não podemos, lá nós vamos. Tirando fora essa questão bélica que nós estamos falando, que o Evangelho, graças a Deus, vai de fato nos colocar, inclusive uma das exigências de Jesus, da exigência do Evangelho, amar os inimigos, algo que contrasta com essa lei do povo de Israel no livro do Deuteronômio. Então, amar os inimigos. Um aspecto bonito desse capítulo 2 também é a busca de conversão. Há um movimento. O povo volta pelo deserto em direção ao Mar Vermelho, mas ficam contornando a montanha. É assim a vida. Tantas vezes a gente vai contornando, não sai do lugar. E Deus manda voltar. Voltem para o norte. E eles voltam então para o norte. Não perdem o norte, né? Não perdem a sua direção. Vão seguir então para a Terra Prometida por um processo de 38 anos de purificação. Vão se purificando para poder chegar à Terra. Então, isso é muito interessante também, como que Deus vai conduzindo o seu povo. E esse capítulo também reforça isso, que Deus ama o povo, né? Deus acompanha o seu povo, tratando com carinho. Então, que nós possamos hoje também nos colocar neste movimento de conversão, neste movimento de volta para o norte. Então, a pergunta que eu quero deixar para vocês hoje é essa, né? Qual é o norte da minha vida? Para onde eu estou me dirigindo? Muitas vezes eu volto para o Mar Vermelho, para as coisas do passado, volto para as amarras, né? Para a escravidão, mas fico contornando montanhas. E é preciso voltar para o norte, seguir para o norte, num processo de purificação para chegarmos à Terra Prometida. Então, que Deus nos ajude, nos ilumine, que a reflexão desse segundo capítulo nos faça, de fato, encontrar o norte, com uma imagem mais límpida de Deus, um Deus misericordioso, um Deus amoroso. Então, a pergunta de hoje, qual é o seu norte? Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe e nos guarde. Amém. Paz e bem.